Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre higiene e profilaxia no processo produtivo. Então vou começar com uma perguntinha muito importante aqui. Qual que é a importância da higiene e da profilaxia nos processos produtivos? Pensem um pouquinho aí. De tudo que a gente já vem falando nas nossas aulas, pensar o que isso vai ter importância, o que isso vai influenciar nos processos produtivos de forma geral. Pois bem, a resposta está aqui, nessas duas palavras, saúde única. Ou seja, tanto a higiene quanto a profilaxia nos processos produtivos vai ser importante para a promoção, para a preservação, para a manutenção da saúde única, que nada mais é do que a saúde dos animais, manter a sanidade animal. Nós, enquanto técnicos em zootecnia, nós profissionais das ciências agrárias, nós trabalhamos mantendo a saúde dos animais, para que eles possam viver bem, em bem-estar animal, para que eles possam produzir com qualidade e para que a gente tenha produtos de qualidade para todos os seres humanos, para que todos também não tenham nenhum problema, Logo vem também a manutenção do saneamento ambiental, ou seja, a saúde do ambiente, a manutenção da saúde do ambiente, é a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade. Tudo isso está relacionado porque um ambiente rígido, saudável, é um ambiente onde os animais vão viver bem e com a saúde dos animais, eles estando bem, vão produzir bem e com isso a gente vai conseguir também manter a saúde da sociedade humana, ou seja, a saúde dos homens, a saúde de toda a população, a saúde coletiva. Então a saúde única é a manutenção da saúde animal, da saúde do meio ambiente e a saúde da população humana. Tudo isso então são os objetivos, a importância de se manter, de se promover e preservar tanto a higiene quanto a profilaxia nos processos produtivos gerais. Então, tudo isso é feito para que tenha a qualidade e segurança dos alimentos, Sejam os produtos de origem animal, que a gente, enquanto técnicos em zootecnia, profissionais das ciências agrárias, vamos trabalhar mantendo a produção com qualidade para que esses produtos de origem animal chegam na mesa do consumidor com saúde, sejam saudáveis, mas também os produtos agrícolas, produzidos lá no campo. Nossos colegas, todos que trabalham na área das ciências agrárias, vão trabalhar ali para promover essa saúde de todos. E aí, por isso, a gente precisa de algumas instruções, regras e normas para manter isso, tá? Para manter essa qualidade e segurança dos alimentos. Por isso que foram feitas, desenvolvidas as boas práticas agropecuárias, as chamadas BPA, tá? Bem como também as boas práticas de fabricação, toda a parte desde a boas práticas agropecuária na fazenda, no setor primário, onde está produzindo, boas práticas de fabricação já na parte industrial, que está fabricando, tá? Onde está manufaturando aqueles alimentos, está transformando, para chegar ao consumidor. Os procedimentos padrão de higiene operacional, PPHO, muito importante nas indústrias, para a manutenção da saúde, para a manutenção da qualidade desses alimentos, tá? A análise de perigos e pontos críticos de controle, o APPCC, isso aqui é muito importante que a gente tenha ciência, que a gente conheça para evitar que tenham perigos e pontos críticos que possam vir trazer danos a esses alimentos, a esses produtos que estamos produzindo. Programa Alimento Seguro, PAS, então muito importante também, o nome já diz, manter o alimento seguro, manter o alimento saudável. Tá? Rastreabilidade também é uma das formas de manter a qualidade e a segurança desses alimentos, para saber de onde veio, todo o fluxo de produção, desde o setor primário até o terciário, tá? E sistemas de certificação e protocolos internacionais também são muito importantes que a gente siga eles, porque se a gente produz pensando em exportar e tudo, a gente tem que seguir normas de qualidade de higiene e profilaxia que se atendem a esses mercados para que a gente possa mandar alimentos seguros e manter o comércio, essa transação internacional bem satisfatória, de qualidade para todos, para quem recebe e para quem produz também. Um exemplo desse é o EUREP-GAP, tá? Que é uma das formas do sistema de certificação já bem sólido na Europa, e aí é um exemplo que desde o EUREP-GAP, ele dá subsídio, ele dá atenção, ele mantém, ele certifica
as unidades produtivas com esse selo, e aí é certificado internacionalmente. Outro exemplo também, a gente tem os selos de bem-estar animal também, é uma questão de qualidade e segurança dos alimentos, e pensando muito na qualidade de vida desses indivíduos animais que estão produzindo esses alimentos. Aqui nós temos um exemplo de boas práticas agropecuárias, ou BPAs, como a gente já observou a sigla, né? Então, boas práticas de produção em fazendas leiteiras, fazendas que produzem leite. Quais os objetivos principais das BPAs numa fazenda leiteira? São práticas de produção dentro das fazendas que devem assegurar que o leite seja produzido a partir de animais saudáveis, livres de resíduos e dentro de condições socioambientais adequadas, tá? E aí, quais são essas boas práticas de produção que a gente pode observar em relação à saúde animal, né? O cuidado com a sanidade desses animais, manter eles livres de doença, tá? A higiene da ordenha, as boas práticas de produção, tá? As boas práticas agropecuárias e as boas práticas aqui também, boas práticas de fabricação, tá? Que é a parte que está produzindo o leite, tá ali. Isso aqui é o manejo da ordenha, tudo para manter esse alimento correto, esse alimento produzido, né, com saúde, com sanidade. A alimentação dos animais, então a nutrição adequada dos animais, o bem-estar deles, né, o bem-estar animal muito importante que mantenha-se, né, lembra que o leite, leite de qualidade é de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas, então isso faz parte do bem-estar animal. E o ambiente também, então cuidado com a higiene, com a profilaxia, com a manutenção da saúde desse ambiente. Tudo isso daqui são essas boas práticas agropecuárias, boas práticas de produção, com o objetivo de produzir leite de qualidade, saudável para todos. Então, a higiene no processo produtivo, ela é a ciência que estuda os meios para preservar o homem e os animais das enfermidades, definindo as regras para a manutenção de um estado de perfeita saúde. Ou seja, essa higiene, essa profilaxia no processo produtivo de forma geral, ela tem esse objetivo principal de manter a saúde dos homens e dos animais, tá? Todos são regras, são metodologias, são receitas para que a gente chegue a esse objetivo de manter a sanidade geral. Então, o objetivo é a manutenção da produção e da saúde animal em um nível mais eficiente, capaz de propiciar retorno econômico máximo ao criador. Lembra, saúde está relacionado com produção, e produção é aquela parte financeira que vai trazer rentabilidade ao produtor, tá? O produtor, ele tem a vaquinha ali, ele gosta dela, ele cuida dela, mas ele cria ela porque ela é o seu meio de trabalho, o seu ganha-pão, né, através do leite, né? Então está muito relacionado com a parte econômica, mas para gerar renda, né, tem que se ter saúde, porque com mais saúde produz mais e melhor e gasta menos com remédios e com problemas com medicações, com tratamento especializado quando o animal fica doente ou até quando vem a óbito. Então, quais são os problemas ocasionados pela falta de higiene no processo produtivo? Vamos ver aqui o que a falta de higiene pode causar como problema em todo o processo produtivo. A falta de higiene na produção, pessoal, ela está relacionada ao manejo sanitário inadequado, tá? Quando você não cuida da vacinação, da determinação, quando você não cuida da sanidade dos seus animais, dos animais, do ambiente de forma geral, né? Tem um manejo alimentar inadequado, então o animal ele não ingere os nutrientes necessários para sua manutenção e produção, acaba levando a quadros de baixo sistema imunológico, várias doenças e com isso vários gastos com medicamentos e tratamentos especializados, tá? Manejo comportamental errado, se a gente não tem cuidado, né? Não tem-se uma higiene comportamental, um adequado manejo, esses animais também vão sofrer de muito estresse, vão causar acidentes, vai ser problema para os animais, para as pessoas que estão envolvidas, tá? Vão ter doenças aí devido a toda essa problemática aí de manejo sanitário, manejo alimentar e comportamental errado, tá? E se tem doenças, tem baixo rendimento e baixa produtividade. Então, é aquilo que a gente acabou de falar. A consequência é que o meio não vai conseguir produzir corretamente, adequadamente, e tudo isso vai trazer grande prejuízo para o produtor. E aí, esse prejuízo, essas percas econômicas, como já citei, a perca econômica que você não produz com qualidade, você não tem uma boa rentabilidade, você gasta mais que o necessário para a manutenção ou para a volta da saúde dos animais. Enfim, a falta de higiene leva à falta de saúde, que leva a um decréscimo na produção, que vai levar a um prejuízo.
E se a gente está produzindo, a gente tem que evitar o prejuízo, a gente tem que evitar gastos, a gente tem que fazer com que as coisas tenham um melhor custo-benefício. Então a saúde é a base para a produção animal, tá? Tendo saúde dos animais, do ambiente, vai ter a saúde do homem também, vai ter a manutenção e a promoção da saúde única e todo mundo vai ganhar. Então a saúde é a base para a produção animal. Então a higiene no processo produtivo, pessoal, ela está relacionada à saúde animal, mas o melhoramento genético e alimentação adequada, tá? Tudo isso aqui vai ser a base da exploração animal. Se eu quero ter uma maior produtividade, eu tenho que ter animais com um bom sangue, um grau de sangue, uma boa genética, né? Uma alimentação adequada no que ele necessita e a sanidade. Esse tripé aqui, ele é a base para uma boa exploração animal com qualidade. Tá? Então a higiene e o manejo fornecem ao lado da genética o ponto inicial das condições necessárias à produção animal. Não adianta só ter animais de alto valor genético se eu não tiver um manejo sanitário correto, se eu não nutrir eles corretamente, tá? E a saúde é o principal pilar de um programa de exploração animal. É a mesma coisa que eu falei, não adianta ter vacas caras, trazer uma vaca que produz muito lá em Minas Gerais, chegar aqui na nossa região e essa vaca não tem um local adequado, uma nutrição boa, não vai ficar saudável, ela vai ficar doente e não vai produzir corretamente, tá? Então a higiene ensina os meios para prevenir a ocorrência de enfermidades no homem e nos animais. Então a gente previne as zoonoses, a gente mantém a saúde de todo o meio e de todos os indivíduos, e com isso todo mundo fica mais saudável e vive melhor. Então, saneamento no processo produtivo, né? É para preservar o meio, todo aquele local envolvido, todo aquele ambiente e promover a saúde dos animais e do homem. Lembra, é a saúde única, mais uma vez, a promoção e manutenção da saúde do homem, do animal e do meio ambiente. Controlar a ação do homem sobre o ambiente em criações que adotam um sistema intensivo de produção, como bovinos leiteiros, suínos e aves, tá? Tudo isso aqui vai estar relacionado independente da criação. Tem que saber como é que o homem está tratando esse ambiente, se ele está fazendo de forma sustentável, uma criação racional, uma criação que tenha lógica de cuidados com o meio ambiente, tá certo? O saneamento é um dos meios mais eficazes de prevenção de doenças também. O controle dos dejetos, o destino adequado dos resíduos, tá? O tratamento desses resíduos, tudo isso vai manter o local e a produção sustentável e vai manter o local em saúde, um local com um bom saneamento, tá? Então a educação sanitária, ou seja, a educação em saúde, ela promove a saúde animal e higiene de seus produtos, melhorando a qualidade, que é o que a gente quer, a produtividade. Se tem qualidade e produz bem, o produtor vai ter um maior lucro, vai ter a lucratividade em sua atividade. Então a higiene, ela está aqui, ó, totalmente relacionada com a saúde animal, bem como a saúde animal totalmente relacionada com a higiene, e a higiene relacionada com a produtividade e lucratividade, bem como a saúde do animal. Então essa tríade aqui está totalmente interligada, indissociada, tá? A gente vê que a pecuária, com a higiene adequada, ela vai ter uma menor taxa de mortalidade dos animais, uma maior taxa de crescimento e um melhor índice de conversão alimentar, ou seja, a produção vai ser muito mais rentável. Higiene é a base para a saúde e a saúde é a base da produção animal. Então, quais são os prejuízos à saúde pública, né? Quando a gente fala que a gente mantém a higiene e profilaxia animal, não só pela saúde dos indivíduos animais, mas também do meio ambiente e da saúde dos homens e a saúde pública. Então, quais são esses prejuízos se não tiver higiene e profilaxia? Menor disponibilidade de alimento, ou seja, de proteína de origem animal, tá? Você vai ter uma menor rentabilidade, vai ter menor disponibilidade desses alimentos, porque vai estar produzindo menos leite, menos carne, enfim, tá? Enfermidade transmitida ao homem, a zoonose, então vai correr mais um risco, como a gente já falou na aula passada, né? As principais zoonoses transmitidas para nós seres humanos, e a gente também pode ser fonte de infecção para os animais, então isso também são cuidados que a gente tem que ter, evitar, prevenir as zoonoses, tá? Redução das horas por homem de trabalho, ou seja, como é que o homem vai trabalhar se está doente? Isso reduz as horas dele, aí vai ter que pagar hora extra para outro, vai gastar com a saúde desse indivíduo, então tudo isso é prejuízo à saúde pública, ao governo que vai ter que de alguma forma cuidar da saúde desse indivíduo,
restabelecer a saúde dele. Então tudo é gasto, tudo isso é prejuízo. Maior custo para o serviço de saúde, como a gente já falou. Então o indivíduo vai lá para o serviço de saúde, vai ter uma maior demanda, vai precisar de ter uma maior atenção ali, vai gastar. O serviço está aí para cuidar da gente quando a gente precisar, mas se a gente se cuidar, se a gente cuidar da saúde de todos, muito menos a gente vai usar o serviço de saúde público, né? Então é muito melhor que a gente não precise. Ele tenha lá que a gente, quando precisar usar, mas que a gente não precise, né? A invalidez também, dependendo do acidente ou da doença do que ocorre com esse indivíduo, ele fica inválido, então ele vai ser aposentado, ele vai ser mais um gasto para o governo e não vai devolver, não vai retornar gasto, não vai retornar com o seu trabalho, com uma contribuição financeira para a sociedade. Então a invalidez é um grande problema de saúde pública. E morte, aí às vezes o indivíduo chega à morte em alguns locais, alguns países no mundo, você vê que tem até necessidade de vir pessoas de outro país porque não tem mão de obra em idade de trabalho, força de trabalho, porque muitos indivíduos morreram, outros já estão mais senis, outros são muito jovens. E aí os indivíduos na fase de adulto, né, na fase de trabalho, não estão lá, e muito acontece, pode acontecer até se a morte chegar para muitos indivíduos, vai ter esse prejuízo também com essa falta de força de trabalho. Então é um grave prejuízo à saúde pública. Então aqui a gente observa que independente das criações, né? Aqui a gente está vendo criações de suínos, tá? Porque porco é o dono dele, porco é aquele que não limpa, independente se é num local caseiro, se é criação caipira, ou se é um local já mais industrial, mais requintado, algumas pocilgas, tem que ser sanitizado, bem limpo, bem desinfetado, higienizado, que o ambiente seja limpo. Então aqui o rapaz limpando locais onde os porquinhos, né, os suínos estão ficando, tá? Onde eles ficam, os alojamentos dele, e tudo isso tem que ter cuidado no controle da luminosidade, incidência de sol, do calor, da hidratação desses animais, uma boa comida e principalmente uma boa limpeza dos locais devem ser feitas constantemente e com muito cuidado. Os aviários, né? Então locais que tem muitos animais adensados no local, eles têm que sempre ser muito limpos, porque já pensou uma doença, uma bactéria que causar um dano numa ave, vai passar muito rapidamente para as outras, e aí depois quando tá, né, se não faz um vazio sanitário, se não deixa bem higiênico para entrar um outro lote, quando entrar vai causar prejuízo. E você imagina aqui, ó, com esse tanto de aves aqui, se uma fica doente, rapidamente outras ficam e vai. Às vezes até todo o lote ele acaba sendo dizimado, ele acaba ficando doente e pode morrer rapidamente. Então é medicina de rebanho, de população. Tem que ter um controle de prevenção extremamente cuidadoso e efetivo para que nenhum indivíduo fique doente e cause danos à saúde dos indivíduos, ao bem-estar dele e também à produção animal. Seja também na produção de gado de leite ou de corte, seja a produção mais refinada, né? Animais confinados, sempre manter a higiene das instalações, tá? O conforto térmico, o bem-estar, o manejo, tudo isso, uma boa nutrição vai influenciar na saúde desses indivíduos, que vai influenciar na qualidade dos produtos produzidos. Então aqui a gente vê ó, também, ó, desde nas criações pequenas, então você vê evitar lama, evitar sujidade, ter cuidado no manejo de ordenha, as boas práticas de ordenha, do manejo de ordenha, o pré-dip, o pós-dip, que a gente vai falar mais direito sobre isso em outras aulas, tá? Mas tudo isso tem que ter cuidado, independente se é pequena ou grande produção, se é mais rudimentar ou mais tecnificada, tem que ter a higiene e a sanidade sendo contemplada em todos os instantes. Tá, então aqui, ó, sala de ordenha, ela tem que ser limpa, sempre limpinha. Olha aqui, olha que coisa bonita. Você não vê umas festas, não vê nada, tudo bem limpinho, porque as vacas ali estão produzindo leite. Leite é alimento, tá? Alimento é saúde, é qualidade. Todos vamos tomar desse leite, então a gente precisa tomar um leite de qualidade. Para isso precisa ter um ambiente bem sanitizado, um ambiente bem limpo e vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Isso aqui eu trouxe uma parte de um trabalho que eu escrevi, foi publicado em 2015, mas é de uma pesquisa que eu fiz que foi até o meu trabalho de conclusão de curso de medicina veterinária. Eu fiz lá em Garanhuns, sobre a orientação do professor Marcos Pinheiro Frank. Então é um trabalho sobre a qualidade microbiológica do leite cru refrigerado e da água utilizada em propriedades leiteiras da microrregião de Garanhuns.
e a gente pegou pequenas, médias e grandes propriedades. O que a gente observou? Trago aqui os resultados para vocês. A gente viu que, independente da categoria de produção, tinha algum problema na qualidade desse leite, né? Então a tabela 1 aqui, resultado das análises das amostras de leite cru refrigerado coletadas na microrregião de Garanhuns e Pernambuco em 2011, né? Que foi a época que eu estava formando. A gente observa em propriedades de até 250 litros, tinham 4 fora do padrões, 2 em relação à contagem bacteriana total, que mostra aqui a qualidade do manejo de ordenha, né? Esses animais podem ter, tá ali com essa colônia de bactérias ali, isso pode estar relacionado à qualidade da água utilizada também, do manejo de ordenha de forma geral, tá? Da sanidade desse leite. E o CCS, que é a contagem de células somáticas, que também pode estar relacionado à inflamação e infecção da glândula mamária. Então tinham 4 aqui, ó, de 11 tinham 4 com problema, tá? Propriedade 251 a 500 litros, 4 tinha mais uma contagem de células somáticas a mais do que o permitido para a época, tá? E uma com contagem de CBT, né, de contagem bacteriana total. Então a gente vê que sempre tinha um grau de problema na sanidade, na saúde desse leite, né? E nas grandes propriedades a gente acha que por ser grande, ela vai ter mais. A gente observou aqui, ó, que tem condição, tem, mas às vezes o manejo não é tão eficiente. Então 8 propriedades de 16, 50% tinham CCS alta, fora do padrão, tá? Contagem somática, os animais podiam ter mastite, mastite subclínica, né? Se tivesse clínica não era nem para entrar em ordenha, tá? 4 tinham CBT alta também, então isso mostra que não é totalmente eficiente, mesmo sendo grandes propriedades, né? Então no total tinha 14 fora do padrão para CCS e 7 fora do padrão para CBT. Então a gente vê umas fotos aqui, ó, da época que eu coletei nesse trabalho, locais com muita lama, nos locais de ordenha, tá? Essas lamas são muito ruins porque podem trazer prejuízo à sanidade da glândula mamária e causar mastite, a infecção, inflamação da glândula mamária, que é o maior problema da pecuária mundial, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado no ambiente. Cuidar aí, ó, um ambiente desse, que na nossa região amazônica, época de chuva, é o que mais a gente vê. Então, além de problemas na glândula mamária, pode ter problemas no casco, afecções podais. Isso vai trazer um grande dano à saúde dos animais. E isso daí não vai produzir um leite de qualidade. Então a gente tem que melhorar esses ambientes. O manejo de ordenha, ele tem que ser o local, ó, ali, ó, um pouco sujo lá atrás, então tem que ser o mais limpo possível. O ordenhador também tem que ter esse cuidado na sua higiene dos utensílios, tá? Independente, né, como eu falei, pequeno ou grande, ele tem que ter esse cuidado na hora de ordenhar. Quem vai ordenhar não é o mesmo que vai estar amarrando a vaca e tudo, porque pode trazer sujidades ao teto, tá? Então aqui a gente vê o senhorzinho, ó, ele tá ali fazendo uma lavagem dos tetos, né? A gente acredita que é o pré-dipping antes da ordenha. Mas olha a cor da água, gente. Olha a cor dessa água que ele está limpando os tetos. Se essa água não for de qualidade, ela pode causar até uma inflamação, um processo infeccioso nessa glândula mamária. E além de mais, se deixar resíduo aí, vai também contaminar o leite, tá? Nessa outra foto aqui, tá? O indivíduo está ali limpando o teto. Olha a cor da água também, a água ali no chão. E aí a gente tem que observar tudo isso, porque tem que ser água de qualidade, tem que ser água boa. Não é qualquer água para fazer. Às vezes é até melhor não fazer essa limpeza aí, porque não é uma limpeza, você está fazendo um aumento de sujeira desse teto. Aí depois ele limpou, mas o que ele fez? Ele pegou com a mão que ele vai meter o dedo na vaca lá, meter a mão nos dedos da vaca, ele pegou no banquinho. E esse banquinho tá limpo? Tá sujo, né? Então já é um erro aqui também. Outro erro, tem que ser tudo organizado, é melhor aqueles banquinhos que fica sempre junto ao corpo, né? Que você já amarra no corpo para você não pegar, para você não trazer sujidade para o teto. E aí depois, ó, ainda encosta na vaca ali, pega a corda para apear e tudo. Limpou o teto, mas depois sujou as mãos, aí vai sujar o teto, traz infecção, traz patógenos para essa glândula mamária, para esse teto. Pode causar mastite e ainda pode contaminar o leite. Então isso aqui tem que ter cuidado. É boas práticas de fabricação. É boas práticas agropecuárias, BPAs, tá certo? E aí encostando aqui, ó, dando um descanso, tá? E se cai alguma coisa ali, se a vaca dá uma mexida e ele se machuca, então tem que ter cuidado. Esse não aqui, ó, uma pessoa só para amarrar o bezerro, para amarrar a vaca, para pegar a vaca. Que aí é mais satisfatório fazer assim. Se você não faz corretamente isso, não tem uma pessoa para cada, acaba sujando e não adianta nada fazer aquele manejo de limpeza. Tem que estar tudo bem limpinho nesse tirar o leite.
Olha aqui, então na área de ordenha são construídos coxos de contenção e a alimentação dos animais. Para facilitar os trabalhos e viabilizar a higiene da ordenha, deve ser respeitado um espaço compatível de pelo menos 1 metro entre os animais. Então, gente, olha aqui, ó, tem que ter esse espaço. Tendo 1 metro, tem um ordenador aqui, um lá, ninguém vai atrapalhar ninguém, não vai ficar apertado, não corre o risco de acidente, de uma vaca cair em cima da outra, em cima da pessoa, tá? Então, os coxos de contenção devem ficar dispostos de forma a manter esse espaço para os trabalhos de higiene e ordenha. Este é o correto. E olha o banquinho aqui, ó, amarrado na cintura, o cara nem precisa pegar mais ali. Claro que aqui ele está peiando antes de fazer a sanidade do teto, tá? A limpeza do teto. Agora aqui tá respeitando o espaço de 1 metro, não tá, né? E o cara tá encostado com a cabeça na vaca e também tá encostado com as costas na perna da outra e a outra tá o quê, ó? Urinando nas costas dele. Aí tá trazendo sujidade para ele também, né? E se a vaca urina, defeca, pode cair no balde. Olha o local também como tá sujo. Então tudo isso aqui a gente tem que respeitar esse espaço, respeitar o ambiente, a sanidade do ambiente e a saúde dos animais. É produção de alimento, tem que ser com qualidade, pessoal. A cabeça encostando aqui, tá tirando um cochilo, mas do jeito que ele tá apertado aqui, para acontecer um acidente é muito rápido. E ainda tá fazendo o que? Fumando. Gente, tá produzindo alimento, não pode fumar, não pode ter cigarro. Então isso aqui é o verdade thug life, né? Vida louca aqui, vida bandida, não pode, tá errado. Isso aqui é um erro total, tá? Então nunca acontecer, nunca tá fumando, se alimentando na hora que tá produzindo alimentos, mesmo seja no manejo de ordenha, você tá ordenhando, você está produzindo alimento. Então evita isso aqui totalmente. Olha aqui também, ó, se a vaca chega muito suja, tá? Você não vai deixar ela ordenhar dessa forma. Aí é a hora de lavar essa glândula mamária e tudo, porque senão, ó, vai cair essa lama todinha dentro aqui da ordenhadeira, vai estragar a ordenhadeira, vai levar a sujidade, vai contaminar esse leite, vai estragar o leite e ainda pode causar uma mastite nesse animal. Então nunca deixar isso acontecer. Tá? Então o ordenha tem que ser bem limpinho, a glândula mamária limpa, os tetos limpos, tá? Tudo limpo aqui porque você está produzindo alimento, reforço. Produção de alimento tem que ser com higiene, tem que ter profilaxia, prevenção para evitar as doenças. E aí a gente vê, olha, com a qualidade, né, a sanidade dos animais, o ambiente perfeito dos animais com glândula mamária linda dessa, totalmente saudável. Você não vê indício de mastite, de inflamação e infecção da glândula mamária. Então sempre manter a sanidade dos animais. Essa foto aqui eu tirei quando eu ainda era graduando, tá fazendo aqui o California Mastite Test, ou CMT, que é um teste que a gente faz de triagem para saber se os animais têm mastite subclínica, aquela que a gente não vê nos olhos. E aí você coloca o leite ali e tem uma reação química quando você coloca o leite e o produto químico aqui. E aí, dependendo da geleificação do extrato que ficar ali, a gente vai classificar essa mastite subclínica em graus e o animal vai ser indicado ao tratamento ou não, dependendo do grau que ele tiver, tá? Mas se ele tiver mastite subclínica, a gente já tem que identificar e tem que ter alguns cuidados especiais que eu vou falar em outras aulas para vocês. Olha aqui nesse mesmo dia, tirei essa foto aqui, mas olha o ambiente, a sujidade do ambiente. Olha o rapaz ali, em meio das fezes, em tudo. Então, gente, isso aqui a gente tem que evitar, tem que limpar melhor os locais para produzir o leite com qualidade, tá? Porque lembra que a gente está produzindo alimento. A higiene do ordenhador é muito importante, que ele saiba fazer a lavagem das mãos, dos braços, que tenha uma vestimenta adequada, uma roupa adequada só para esse momento da ordenha, que é a produção do alimento. Higiene dos utensílios que o alimento utilizado, então tudo tem que ser lavado antes, durante e depois do manejo de ordenha, guardar tudo limpinho para que não fique nenhum resíduo de leite nem nada, que é um grande meio de contaminação, de proliferação bacteriana, e aí pode causar muitas enfermidades nos animais, pode causar resistência, pode causar muitos problemas, tá certo? Então isso aqui é uma foto que eu tirei também durante aquela pesquisa que eu mostrei o artigo para vocês, onde o leite ficava, né? Quando não cabia mais no tanque de resfriamento, ficava nessa caixa d'água aí, e aí sem refrigeração. E esse leite, gente, vocês estão vendo um monte de pelo aqui e tudo, esse leite ficava aí mais de um dia. Você imagina a qualidade desse leite. Acidificava, estragava, enfim. Então, gente, isso aqui é coisa errada. Não pode acontecer isso, tá? Leite, tirou da vaca, ele tem que ser imediatamente refrigerado. Em tanque de resfriamento, tá? A 4 graus Celsius. Manter ali para ser coletado pelo laticínio. Enfim, para que mantenha a qualidade desse leite. Se não for utilizar, se não passar muito tempo, né, passar de 24 a 48 horas, ele tem que ser desprezado, porque senão esse leite não vai prestar mais, tá ok?
Um outro trabalho que eu fiz lá no Amazonas, enquanto eu era professor lá no IFAM, foi o perfil da pecuária leiteira e sistemas de produção das propriedades rurais de Presidente Figueiredo, junto com meu amigo Francisco Martins de Castro, tá? Com meu amigo também Paulo César Azevedo Filho e as alunas Itaiara Lima Pereira, que era voluntária no momento lá no trabalho, mas a responsável, e outra colaboradora, a aluna Mariana Silva Albuquerque, que hoje já são médicas veterinárias, mas muito ajudaram nesse trabalho aí, e trago algumas informações desse trabalho que a gente identificou lá no Amazonas. A gente observou que em relação às técnicas de manejo básico da pecuária, quando perguntado, né, para os produtores, 100% deles diziam que faziam lavagem do teto e secagem do teto. Mas quando perguntava do pré-dipping, menos da metade faziam pré-dipping, e quando falava de pré e pós-dipping também, menos da metade. Então alguma coisa estava em contradição aí. Se lavava e secava os tetos, por que não fazia o pré e o pós-dipping, né? Então talvez falta de conhecimento e não queria assumir que estava errado, né? Apenas 9% dos produtores afirmaram que fazia o coliforme mastite teste, tá? Que é aquele teste que eu mostrei para vocês, o CMT, teste de triagem da mastite subclínica. E 81% afirmaram fazer o caneca de fundo preto. E o que a gente observou? Em 75% das propriedades visitadas já tiveram problema com mastite. Então aqui, olha, você vê que uma coisa está contradizendo a outra. Se está tendo dizendo que faz o teste de caneca de fundo preto, 81%, mas 75% já teve problema com mastite, o que está acontecendo para não estar controlando essa mastite, né? Um trabalho de Almeida, feito em 2013, ele mostrou que só 40% faziam esses testes, e quando era caso de suspeita, o resto nunca fazia. Então é um problema que a gente tem que orientar os produtores a fazer esse manejo de ordenha corretamente, tá? O pré e o pós-dipping, fazer o teste de triagem, California Mastite Test, caneca de fundo preto, tá? Ou de fundo escuro, caneca telada também, pode ser chamada assim, porque isso vai nos dar subsídio para saber se esses animais estão com a saúde da glândula mamária boa ou não, né? Se esse leite tem qualidade ou não. Então a gente, né, fazia o trabalho e indicava também, fizemos um folder de boas práticas na ordenha e mostrava os principais problemas da produção leiteira, estão relacionados com a higiene. Olha aqui, ó, a higiene, então cuidados com a vaca, conduzir a vaca com cuidado evitando estresse, higienizar as tetas antes e depois da ordenha, que é o pré e pós-dipping, despejar os 3 primeiros jatos de leite na caneca de fundo preto ou telada, tá? Pro ordenhador, lavar sempre as mãos com água e sabão e secar bem, manter as unhas limpas e cortadas, manter-se sempre limpo, roupa, calçado, roupa de ordenhador também tem que ser roupa limpa, não é roupa suja nem nada, né? Pro local os utensílios, sempre limpar diariamente e remover o esterco do curral, lavar os utensílios com detergentes apropriados, secar os materiais em local limpo, os latões colocar com a boca para baixo para não ficar resíduo de água ali, tá? Água residual. E o manejo adequado, mostrando aqui que pode reduzir de 40% a 85% da contaminação de micro-organismos no leite. Então tudo isso faz com que traz uma melhor saúde para esse leite produzido, melhor saúde para todos os indivíduos que vão ingerir esse leite, tá? Então a gente tem que incentivar que as boas práticas na ordenha são boas práticas de higiene. Um outro trabalho aqui, então, de fruto dessa pesquisa, ele está publicado já na Revista Agrária Acadêmica, foi publicado em 2019. Se você pesquisar esse título aí, rapidinho você vai achar, se tiver interesse, tá na web, tá? De forma gratuita. Então, cenário atual da pecuária leiteira ativa nas propriedades rurais de Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil. Foi um trabalho sob minha orientação e junto com os colegas e os alunos que ajudaram nesse trabalho. Um outro trabalho também que fizemos nessa mesma região sobre os agentes etiológicos envolvidos na mastite bovina na bacia leiteira de Presidente Figueiredo, tá? Esse foi sobre a orientação do meu amigo Paulo César Gonçalves de Azevedo Filho. Então, muito importante que a gente observe também que nesse trabalho aqui viu quais foram os principais agentes que estavam envolvidos na mastite bovina nessa região. Quem tiver interesse em estudar esses artigos, é só digitar o nome aí na web que você consegue ele gratuitamente. Por que, gente? A gente tem que manter a higiene, porque o leite, sem outra especificação, né, o leite de vaca, que é leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, olha aqui, mais uma vez, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Esse é o conceito de leite, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, pelo conceito, a gente vê que leite é um alimento saudável, vindo de animais saudáveis. Então, a gente tem que respeitar o descanso dos animais, a boa alimentação dos animais, e a condição de higiene de produção desse leite, tá? Para ter um alimento seguro, saudável para todos. Porque a qualidade do leite ela vai estar muito relacionada com o número de micro-organismos, tá?
e que vai chegar esse leite na mesa do consumidor. Então, quanto menor o número de micro-organismos, menor a contagem bacteriana total. E quanto melhor a sanidade do leite, menor a contagem de células somáticas. Não vai ter mastite, vai ter mais saúde. E isso tudo está relacionado à higiene. A higiene é um fator importantíssimo para a manutenção da qualidade do leite. E também a ausência de medicamentos, tá? Esse aqui é a sanidade, leite livre de resíduos de medicamentos, que também está totalmente relacionado à higiene, à sanidade que você mantém na sua produção. Dúvidas, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, podem contar comigo, escrevendo nos comentários, tá? Estou à disposição para responder. Essa foi a nossa aula sobre higiene e profilaxia nos processos produtivos de forma geral. Então, para toda forma de produção, é importante que mantenha-se a higiene e a profilaxia, porque uma produção higiênica ela vai produzir saudavelmente produtos seguros, que vão manter a saúde dos animais, do meio ambiente e das pessoas, tá? Então, encontro vocês em outro assunto e até a próxima aula, pessoal.